Hoje no Rádio Opinião vamos desenvolver uma análise política para falar dos últimos lances. E olha que lances, hein? Na política brasileira, sempre gerando aí muitas emoções. Para falar sobre essas e outras emoções também, né? A gente recebe agora o professor do Departamento de Sociologia e Antropologia da UFMA, professor John Kennedy Ferreira. Professor John Kennedy, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Rádio Opinião. Bom dia. Bom dia, Adalberto. Tudo bom com você? Faz tempo que a gente não conversa. Saudações corintianas aí, né? É óbvio, depois que caiu o mal maior, estamos tranquilos na Copa do Mundo. Opa, tranquilidade total. Mas olha, nada tranquilo está no ambiente político, né? Por conta Isso é aí de verdade. várias coisas. O ambiente político ele é sempre agudo, né? Em termos de discussões. Ele sempre traz muitas discussões. Mas olha, o Brasil ele está estourando a boca do balão, como se dizia, né? Até os anos 80. Está uma coisa complicada demais. Enfim, IOF, entre outras coisas, tem movimentado bastante o nosso cenário político, né? E, claro, isso aí tem como background uma certa invasão de poderes, né? Esses atritos, além dos atritos, invasão ali de áreas, né? Digamos assim, trazendo o futebol também, né? Invadindo a área totalmente de um e de outro. Mas isso tem uma motivação. Professor, vamos fazer uma análise, portanto, desses aspectos, por favor? Queria comentar, assim, de maneira bem rápida, nós temos uma crise que não é apenas nacional, é uma crise mundial. Não existe hoje, especialmente no Ocidente, não existe hoje nenhum país que você possa dizer que está confortável, nenhum país. E o Brasil, obviamente, que nunca esteve confortável, não pode a regra, né? E nós tivemos uma situação assim, desde o arcabouço fiscal, que substituiu o plano de metas de déficit do governo Bolsonaro, nós temos tido uma dificuldade, porque nós temos que ter uma despesa, um déficit zero. E aí, toda vez que a receita sobe, toda vez que você precisa fazer investimento, sobe a receita, sobe o gasto. Subindo o gasto, o que acontece? Você tem que cobrir esse gasto. E aí aconteceu o óbvio, né? Depois de um pequeno crescimento econômico brasileiro na ordem de 3%, crescimento razoável, houve gasto. É um gasto que não estava fechando a balança, não estava fechando a conta. E esse gasto é da ordem de 10, 11 bilhões. E aí precisava cobrir. Houve várias tentativas, né, de fazer cortes em impostos, né, em despesas das classes dominantes, e, por fim, veio o IOF. Quando chegou o IOF, que, por exemplo, em 2021 foi feito em relação ao governo Bolsonaro, houve a maior grita. Essa grita deve-se a uma série de fatores, mas especialmente porque o Legislativo, né, o Congresso, não aceitou de maneira nenhuma que houvesse a tributação. De um lado, ele não aceitou, e é uma medida executiva, não é uma medida que cabe ao Legislativo determinar, mas ele não aceitou. E nesse não aceitar, nós tivemos uma novidade, né? Desde do impeachment do Collor, nós não tínhamos tido nenhuma outra vez que um decreto presidencial fosse derrubado, e esse foi. Em seguida, nós tivemos o início imediato de uma campanha política feita através de inteligência artificial, vários pequenos vídeos, microvídeos de 5, 10 segundos, atacando o Congresso, especialmente Hugo Mota. E aí houve, agora na sexta-feira ou quinta-feira, sexta-feira, uma ação no STF, já que foi judicializada a questão, em que o Alexandre de Moraes não acatou o decreto do presidente Lula, que já tinha tido o seu decreto intervido pelo Congresso, e não acatou isso e propôs
que os dois lados voltassem a conversar. Quer dizer, nós temos uma invasão de poder que mostra, inclusive, uma decomposição daquilo que é chamado presidencialismo de conciliação, né, entre Congresso, STF e presidência, nesse momento. É um negócio interessantíssimo que nós estamos passando. É uma crise de grande proporção, não é uma crise pequena, não. É bem interessante de observar. O que a gente pode esperar, professor, dos próximos lances, né? O Supremo, né? A coisa foi parar no colo do Supremo e parece que o Supremo, assim, pelo menos de imediato, ele não quer ir para um lado nem para o outro. Ele quer que as duas partes se resolvam. Isso é um sinal, né? Isso é um sinal também que está dando, né? Enfim, e quais as expectativas para a resolução não só desse imbróglio, né? Criado agora, como também o futuro desse sistema. Qual o futuro desse sistema? A gente está observando que a coisa está totalmente em decomposição, já nos últimos suspiros, digamos assim. Né? A coisa está muito complicada. Deve vir alguma coisa por aí. Enfim, de mudanças, né? É importante que haja mudanças. O que vale a pena dizer é que, a partir de 2015, 16, após a queda da Dilma, nós tivemos aprovado a questão das emendas, que são emendas PIX, emendas não sei o quê, são um orçamento secreto. Esse orçamento secreto, ele esvazia a participação do Congresso dentro do governo. Até então, especialmente os grupos que é o Centrão, eles, em qualquer governo, eles estavam, seja um governo à esquerda, à direita, eles estavam. O que ficou provado é que eles não precisam mais porque eles têm a verba e têm acesso aos fundos diretamente independente do governo. Houve até um caso interessante de um deputado que se recusou, um deputado de segundo, terceiro, quarto escalão, se recusou a ser ministro do governo Lula na última hora. Inclusive, parece que o governo não estava sabendo que ele não ia ser ministro, que tinha anunciado e não foi. Por quê? Não precisa mais. O orçamento, o ano passado, secreto, coisa e tal, as emendas secretas, né? Ele foi da ordem de 5 bilhões. Esse ano, ele está em 52. 52 bilhões. O governo está precisando exatamente de 10 bilhões para fechar a conta. E aí o que acontece? O arcabouço fiscal acaba sendo uma camisa de força e impede. E aí o governo fica buscando lugar para fazer essa tributação. Por outro lado, esse conflito ele é aberto no campo político, porque já está aberto também a sucessão presidencial, a corrida sucessória. Né? De um lado, há a possibilidade de manutenção da presidência da candidatura Lula, e a direita e a extrema-direita têm buscado o nome, que pode ir de Eduardo, Michele Bolsonaro, Caiado, Zema e principalmente o Tarcísio, né? o governador de São Paulo. Nesse momento, há uma briga para tentar desgastar mais e mais o governo, fazer com que as contas não fechem, sangrar, fazer o governo sangrar. E existe a expectativa do governo de que isso não aconteça, levando à paralisia do funcionamento estatal. A ação do STF ele foi uma ação regulatória, fazer com que os lados voltassem a conversar, já que isso não estava acontecendo. Né? O Hugo Mota fez uma reunião no domingo com o ministro Haddad e na segunda-feira mudou de ideia. Tinham feito um acordo e na segunda-feira mudou de ideia. O que mostra uma disposição de enfrentamento ao governo, né? Uma disposição de enfrentamento. E também há um outro detalhe interessante, que a partir dessa campanha que está tendo, e com a marcada do ato do dia 10 em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, em apoio ao governo Lula,
mostra que o confronto está deflagrado, que o governo aceitou dessa vez ir para o confronto, coisa que nunca tinha acontecido. O governo normalmente, não vamos buscar panos quentes, não vamos, como fala, exacerbar as relações institucionais, etc. Dessa vez não. O governo resolveu ir e atacou, e detalhe interessante, o governo Lula, que está, desde outubro, tendo perda de popularidade, na última pesquisa Quest, a partir desses vídeos de inteligência artificial, mostrou que ele teve uma recuperação e que a imagem que a população tem do Congresso é muito negativa. Ele compreende que o Congresso realmente age em nome dos interesses das classes dominantes, dos grupos dominantes. Isso ficou bastante interessante. Então, eu acredito que tem que ter a conciliação, mas essa conciliação ela está se dando sem que fosse no cenário anterior. No cenário anterior, você sempre tinha conciliação com o governo conciliando com sendo agredido. E, nesse momento, o governo conseguiu colocar o Congresso e os principais grupos de apoio do Congresso, Faria Lima, Fenaban, etc., na parede. Então, é uma primeira vez que nós temos uma retomada de um certo equilíbrio na balança política. Professor, se essa conciliação ela não concilie, né, acabe não indo a essa finalidade, o que o senhor acha que vai acontecer? Vai ter uma questão, um acirramento ainda maior, enfim. Muito se fala, né, também que elas aconteceram de uma maneira, há quem diga, né, que tenha sido proposital, né, que é para colocar, como o senhor disse aí, o governo sangrando ainda mais em uma situação de, digamos assim, uma situação não muito positiva, né, desconfortável. Enfim, para a gente finalizar, qual é a expectativa que você acha se não tiver essa conciliação agora determinada pelo Supremo? Política, normalmente, e a relação política de equilíbrio, ela é uma relação de força. A ação feita pelo Congresso, ela se dava dentro de um cenário em que, se você pegar Atlas, Datafolha, Quest, Paraná, os grandes institutos brasileiros, a partir de outubro para cá, né, que foi a crise do PIX, né, uma crise fake news, que é interessantíssima, é uma queda. É uma queda. Atualmente, a aprovação do governo Lula ela está abaixo de 30%. Aqueles que acham que o governo Lula é bom e ótimo. Né? E ele já teve numa situação próxima a 50%. Ou seja, é um número de cerca de 20% de perda. A extrema-direita bateu e tem batido o tempo todo, até aí tranquilo, sem problema. Os grupos de direita, que é o centro, o famoso centrão, manteve-se em compasso de espera. Sempre está querendo saber. Conforme está caindo a popularidade do governo, né, e até sendo atribuído a governo coisas que são de ordem estadual, provincial, estou falando, né? E urbana, etc., coisas que não são da responsabilidade, há uma migração política natural. Esse grupo de centro, ele pode ir para a esquerda e para a direita. Nesse momento, ele está se mexendo à direita. E passou a agir no sentido de já disputando a sucessão, crendo que essa sucessão dar-se-á entre uma disputa com Lula e Tarcísio. Aí o governo mostrou força, foi muito importante essa ação do governo nessa semana. Mostrou força, mostrou capacidade de mobilização, mostrou capacidade de reação. Evitou, ou ele está evitando, um cenário semelhante ao que nós tivemos com a presidenta Dilma, que não teve, ou quando teve capacidade de reação, já era tarde demais. Né? O governo mostrou que tem um limite. Creio eu que a partir de hoje ficou claro para o governo que não há mais possibilidade
de um convívio, digamos, pacífico, que ele terá que se manter sempre com um pé no acelerador. Então, a possibilidade de necessidade de acelerar em cima do cenário político colocado, né? Creio eu que o recado também foi sentido, porque quando chega e coloca que o Congresso é inimigo do povo e, de repente, vem o editorial do Jornal Nacional, possivelmente feita pela própria empresa Globo, do Jornal O Globo, do Estado de São Paulo, da Folha de São Paulo, do presidente do Congresso, do presidente Hugo Mota, da presidente da Fiesp, dizendo que não poderia tocar na questão de luta de classe, é que sentiu. Sentiu e sentiu muito. Congresso, Faria Lima, os grandes empresários brasileiros sentiram. Porque pela primeira vez desde a década de 90, nós tivemos uma situação em que foi colocada quem eram os beneficiados das relações econômicas dentro do país. Até hoje isso é escamoteado, é colocado dentro de uma situação de paz e amor, mas assim, a partir desse momento você teve uma mudança de postura. Pode ser que prossiga? Pode. Pode ser que não prossiga? Também. Penso eu que, inclusive, não há possibilidade de prosseguir. Mostrou as cartas, o cara já sabe que você pode jogar, já sabe o tamanho da sua força, ele vai recuar. Porque essa aceleração, ela pode ser perigosa para esse quadro de conciliação que propõe o governo Lula, né? Que é um quadro que não mexe em nada. Ao mesmo tempo que propõe-se a mexer em tudo, não faz nada. Você não tem um avanço de várias necessidades. Mas observa, quando falou, olha, vamos radicalizar, redução de jornada 6x1, avanço das necessidades de uma nova tributação foi colocado, a questão de um aumento de imposto lá em cima foi colocado. Ou seja, vários temas que estão represados começaram a se mexer. É isso que tem que se preocupar, né? Então, eu acredito que, primeiro, por essa emergência, sempre uma emergência, o Brasil sempre uma emergência, periferia é uma emergência, situação da mulher é uma emergência, situação do negro é uma emergência, situação da terra é uma emergência. Por essa emergência que está acumulada, eu acho que eles vão ter que buscar um acordo e conviver felizes e contentes até que a eleição aconteça. Né? Eu penso que é dessa maneira. Felizes e contentes eu não sei não, hein? Do jeito que está, não está muito legal essa situação. Eu falo feliz e contente, é como eu falo para meus alunos, quando eles estão se ferrando nas notas, eu falo, meu filho, você está feliz e contente com essa nota baixa? Isso aí. Mas eu acredito também, que a situação, inclusive, num cenário internacional de crise do capitalismo, de dificuldade de acomodação, com indefinições do Brasil. Ele está no meio de uma crise, de uma tempestade. O Brasil tem dificuldade hoje de saber qual é o rumo, qual é o porto que ele quer. Basta ver a situação, nós estamos tendo uma cúpula do BRICS no Brasil, nós vamos ter uma COP 30 daqui a pouco em Belém, enfim, e nós temos o G7, G20, e o Brasil não sabe aonde ele coloca os seus interesses, qual seria o interesse principal. Né? Então, esse é o tipo de cenário colocado. O Brasil tem muita dúvida e muita incapacidade de direção política. Pode falar, Alberto. Essa já é uma análise internacional, e eu vou trazer o senhor novamente aqui para continuar essa análise nesse aspecto internacional. A gente já estourou o tempo aqui 3 vezes já. E eu agradeço muito ao John Kennedy, do Departamento de Sociologia e Antropologia da UFMA, sempre trazendo informações aqui para a gente também. Professor, muito obrigado pela sua presença, simpatia sempre, e análise com certeza, tá? Um bom dia. Um abraço, Alberto. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Até logo. E assim a gente finaliza o Jornal Rádio Universidade. Mayra Nogueira, você confere agora com muita música o Sessão das 8, Mayra Nogueira, acompanhando você, tá? Eu
só volta amanhã com o Jornal Rádio Universidade. Mas a gente está aqui todo dia, o dia inteiro, tá com muito jornalismo nos nossos boletins e outros programas jornalísticos também, tá? Uma ótima semana a todos e até amanhã. Tchau.